A paz do Senhor. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje, nessa noite, ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias, nesses meses. E eu queria que ela fosse uma palavra que trouxesse esperança aos nossos corações. O tema da minha mensagem é enfrentando o medo diante desta pandemia. E a minha palavra se encontra em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas 20. Segunda Crônica 20. Eu acredito que esse livro é a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu leio esse livro. É por isso que eu prego assim em cima do que eu leio. É por isso que eu aplico o que eu leio na minha vida. Porque eu creio que o mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje. É por isso que eu prego, é porque eu tenho vivenciado essas palavras, é porque essa palavra tem me fortalecido. E a minha experiência com esta palavra, a cada dia, ele é alimento para minha alma, para minha vida. E eu queria que você prestasse atenção. Não deixe a sua mente devagar, mas preste atenção nesta palavra, porque ela saiu do forno para você. É pão quentinho que saiu do forno para você. Fique atento e vai tomando posse para a sua vida, para a sua família. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20, no versículo 2. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. O versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E ele orou. Lá no versículo 9, Josafá orando, ele diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? No versículo 12, está conseguindo acompanhar? Diz assim: ó nosso Deus, nós não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. No versículo 15, diz assim, o Senhor dizendo: escute todos os que vivem no Brasil, em Goiânia, escutem, assim diz o Senhor. Escutem, vocês que estão aqui na catedral, vocês que estão nos assistindo pela internet, pelas redes sociais, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa dessa pandemia, por causa deste grande exército, desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e
livramento que o Senhor vosso Deus lhes dará. Glória a Deus! Não tenha medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los, e o Senhor estará com vocês. Medo é uma palavra que nós temos vivenciado. Medo. Eu enfrentei esse medo. Eu posso falar porque eu sei que eu enfrentei. Mas diante do medo, nós vamos nos paralisar, vamos parar, ou vamos ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para nós. Não tenham medo, nem fiquem assustados, por causa desta grande pandemia, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa foi uma palavra que Deus me deu, quando o Salmo estava internado, ali no hospital aqui de Goiânia, Anis Rassi. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou comigo: vem contra ti um grande exército, um exército muito grande, e você vai questionar, você vai dizer: não tenho força para enfrentar esse exército. Mas os meus olhos estão fitos no Senhor. E o Senhor disse: não tenha medo, nem fique desanimada, por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenha medo, nem desanime. Amanhã saireis, e o Senhor estará com vocês. Quando o Senhor me deu essa palavra ali no Anis Rassi, eu pensei: nossa, então foi o dia que o médico passou. O Salmo estava internado 4 dias. O médico passou de manhã e disse assim: olha, nós vamos fazer uma tomografia no senhor, e vamos fazer o raio-x e os exames. Se tudo der certo, amanhã o senhor vai sair. E como o senhor tinha me dito assim: amanhã saireis, eu pensei: oba, nós vamos sair do hospital, Mônica. Eu já divulguei para todo mundo: gente, prepara, amanhã nós vamos sair do hospital. Mas a minha interpretação não estava certa. O que o Senhor estava me confirmando é que a gente ia sair daqui e ia para outra UTI. E realmente aconteceu isso. À tarde daquele dia que o médico falou que ele ia sair, o médico chegou com o seu resultado e disse: vamos urgente, nós vamos levar o senhor para a UTI, porque o senhor está muito grave. O medo veio. O medo veio. Confesso a vocês que o chão é como se abrisse e eu fosse engolida naquele chão. Mas aí, depois nós fomos para Brasília. E eu comecei a ler essa palavra.
eu fui buscar a resposta de Deus. Eu falei: Senhor, eu não entendi. Eu vou ler bem minuciosamente. Eu vou ler passo a passo o que o Senhor está querendo me dizer. E Ele disse: está vindo contra ti uma grande multidão, uma grande adversidade. E eu vou reunir as tribos, eu vou reunir os povos, eu vou reunir as famílias para se unirem, para buscar a mim. Não tenha medo, nem fique desanimada, porque eu estou contigo. E também uma palavra que o Senhor me deu, que está em Daniel, quando o Salmo já estava lá na UTI, em Brasília. O Senhor disse: você é muito amada, não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você orou e buscou ao Senhor, suas palavras foram ouvidas. Mas por 21 dias foram impedidas pelo príncipe das trevas. Mas Miguel, o anjo Miguel, veio em minha ajuda. Não tenha medo, você é muito amada. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. 21 dias o Senhor disse. E 21 dias foi a trajetória da internação aqui no Anis Rassi até a saída do Salmo de Brasília e que chegou aqui na sua casa. 21 dias. E eu buscando esta palavra, olhando para esta palavra, eu posso dizer para vocês: o mesmo Deus que esteve com o rei Josafá, que estava para enfrentar uma grande multidão, um grande exército, três exércitos se uniram contra Josafá. 3 exércitos, era algo impossível de vencer, era algo terrível que estava para acontecer. Mas o que foi que Josafá fez? Está aqui a palavra do Senhor. Alarmado, desesperado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum, reuniu os povos para buscar a ajuda do Senhor. Então, diante do nosso medo, do nosso desespero, da nossa angústia, o que fazer? O que você tem que fazer? Qual é o procedimento? Qual é a direção? O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. Busque, bata e a porta vai se abrir. Reúna o povo. E foi o que aconteceu. Nossa igreja, não somente a nossa igreja, mas o mundo todo orou pelo meu marido. Se uniu em oração. Se uniu em oração. Isso fala da importância da oração, da importância da unidade, da importância no nosso medo, no nosso momento de desespero, no nosso momento de angústia, no momento onde nós não sabemos o que fazer, qual a direção tomar, se eu estava tomando a direção certa, quando eu removi ele aqui dessa UTI para outra UTI, se eu estava tomando a decisão certa. Mas o Senhor estava me dizendo: amanhã saireis. Era a direção do Senhor para que eu fosse para Brasília. A palavra do Senhor diz assim: nós não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer,
mas os nossos olhos se voltam para ti. Foi o que Josafá fez. Diante daquele grande exército que estava vindo para atacá-lo de imediato, ele clamou ao Senhor, ele se prostrou diante do Senhor, ele buscou a direção do Senhor. É assim que nós devemos fazer diante das adversidades. Fixar os nossos olhos naquele que tem a direção para nós, naquele que tem a promessa para nós, naquele que tem a vitória para nós. E o Senhor disse para Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. E aí, o que Josafá fez? Reuniu o povo, reuniu as tribos, se prepararam, tomaram posição, e algo tremendo e maravilhoso, ele levantou os levitas, os adoradores. Uma batalha que foi ganha através da oração. Vai na frente primeiro os adoradores. Não vai ser os guerreiros que vão na frente, não vão ser os flecheiros, não. Quem vai na frente serão os adoradores que vão adorando, vão louvando ao Senhor. Quando eu estava naquela UTI, por isso que eu cantava. Eu cantava. Todos os dias que eu entrava ali, eu cantava. Não podia gravar, mas eu gravava também. Um dia me chamaram a atenção, falou: olha, a senhora não pode gravar dentro da UTI. Eu falei: não, tá bom. Eu estava só pondo o áudio das minhas filhas, para o meu marido escutar, quando ele estava lá entubado. Eu cantava. As enfermeiras chegavam, eu continuava cantando. Os médicos chegavam, eu continuava cantando. Enquanto eles faziam o procedimento ali, eu continuava cantando. Na minha pequena força, o Senhor dizia: tu és forte, força. As pessoas diziam: pastora, a senhora é forte, a senhora é valente, a senhora é guerreira. Eu falava: para quem será que estão falando essa palavra? Quem é essa? Para quem é essa pessoa que estão dizendo? Tu és amada. Eu me senti muito amada. Eu senti como a minha família era amada. Como eu me senti amada. Todas as vezes que eu tentava esmorecer, todas as vezes que o medo queria bater o meu coração, roubar a minha paz, tirar a minha alegria, Deus levantava um profeta, Deus levantava uma palavra, Deus levantava uma oração, Deus levantava alguém, Deus levantava uma música, Deus levantava alguma coisa para falar. Não desanima não desanima não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé. Está ali o William. William, fica de pé. O William veio aqui para agradecer. A sua mãe, Dona Albertina, ele é irmão da Gláucia Perária. A sua mãe, Dona Albertina, também estava entubada, estava na UTI e hoje foi para casa. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. O William está aqui para agradecer as orações. Ele clamava, ele chorava, ele pedia, intercedia. E nós nos unimos também em oração pela mãe de vocês. E a sua alegria, a sua vitória, a nossa vitória também, meu irmão. Glória a Deus.
Glória a Deus. E a mãe dele é uma mulher de alto risco. Glória a Deus. Quando vem o medo, quando vem as incertezas, o desespero bate a porta. Nós estamos falando muito da pandemia, mas tem muitos medos. Pode ser que você esteja aqui enfrentando um grande medo, não sabe que decisão tomar, qual é a atitude, qual é a direção, o que Deus tem para você. Pode ser que você está enfrentando algo na sua família, você está enfrentando algo com seus filhos. Pode ser uma crise financeira, uma crise conjugal, crise familiar, crise ministerial, crise existencial. É o que nós temos visto nesses dias. Crise existencial. Depois que nós voltamos de Brasília, eu falei assim: gente, eu cuidei de todos, agora eu vou cuidar de mim. Eu estava muito debilitada. Eu estava muito sensível, chorando à toa. Ainda estou. De repente o desânimo bateu na minha porta. Não sei se depois que passou eu esmureci. Parece que de repente, em vez de eu estar alegre, eu comecei a ficar triste. Eu comecei a olhar para essa situação que nós estamos enfrentando mundial, e isso me trouxe tristeza. Perguntando ao Senhor, até quando nós vamos enfrentar isso? Ver a igreja nessas condições, isso traz tristeza. Nós não podemos abraçar, nós não podemos tocar. O medo, então não vou na igreja que eu estou com medo de pegar Covid. E muita gente usa disso para afastar, apostatar da fé. Muita gente esfriou, muita gente foi embora, muita gente desviou. Joga a culpa no Covid. Ontem eu falei para os nossos obreiros, eu falei: opa, ei, nós fomos chamados, foi para a linha de frente. Apóstolo Paulo, se fosse depender, se ele fosse acovardar, o evangelho não teria chegado até nós. Se ele fosse temer a morte, o evangelho não teria chegado onde chegou. No mundo todo. Falei: não, gente, não é tempo de acovardarmos. Pelo contrário, é tempo de trazer esperança, é tempo de trazer confiança, é tempo de nós falarmos do grande amor de Deus, é tempo de nós falarmos que Deus cura, que Deus age, que Deus traz vitória. O apóstolo Paulo, Romanos, ele diz assim: por amor de ti, por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Paulo sabia muito bem o que é isso. Não era uma pandemiazinha, não. Hoje o Carlos Antônio falou da pandemia que houve em 1917. 50 milhões foram mortos. Nós enfrentamos a morte todos os dias. Por amor a quê você está enfrentando a morte? Por amor a quê você está enfrentando o vírus? Para ir trabalhar pode, para ir para o supermercado pode, para ir para a farmácia pode, para ir para o hospital pode, para ir para fazer consulta pode, mas para
vir para a igreja não pode. Por amor a quê você está enfrentando o vírus? Hoje eu estava pensando, eu falei, gente, quando alguém fala, eu não posso, eu sou de grupo de risco, eu falo, a maior pessoa de grupo de risco é meu marido. O médico falou, não, o senhor fica isolado, o senhor pode ter contato com as pessoas, mas não, durante 3 meses você fica isolado, porque o senhor, os pulmões dele estão afetados. Amanhã nós vamos ver. Fez outra tomografia, amanhã vai fazer outra tomografia computadorizada, porque até 15 dias atrás estava com 40% afetado. Você é grupo de risco, meu bem. Você é grupo de risco. Mas você está enfrentando a morte por amor a Cristo. Porque se Deus te deu vida, Deus tem um propósito maior na sua vida. E foi pensando nisso que eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor deu vida para o meu marido, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem um propósito para a Catedral da Família. Não é para nos matar, não é para nos afundar, não é para acabar, não. Deus tem resposta, Deus tem direção, Deus tem uma promessa para essa igreja. Ontem a vereadora Priscila falou uma palavra aqui que eu achei o máximo, achei tremendo. Muitas vezes nós pensamos que Deus está nos enterrando, mas Deus está nos plantando. Deus está nos plantando. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É isso que nós devemos ter, é essa condição que nós devemos assumir nesse tempo de pandemia. Olha, não vivo mais eu não, é Cristo que vive em mim. Acabou o tempo da gente ficar aí gastando tempo com coisas que não tenham prioridade. Essa pandemia veio para nos ensinar, é a maior lição que nós estamos tendo como igreja, como família, é a maior lição que nós estamos tendo. Não basta só grandes teólogos, grande teologia, grandes ajuntamentos. Deus quer intimidade, Deus quer comunhão, Deus quer aconchego, Deus quer ter intimidade contigo. E é isso que Deus está fazendo. E eu confesso para vocês que eu estou gostando desse tempo meu e Deus, desse tempo meu com a família. Eu confesso para vocês que eu estou amando. Mas eu me preocupo com a igreja. Eu me preocupo com Eu me preocupo com os filhos que Deus nos deu para cuidar. Eu me preocupo com as famílias que estão sendo destruídas. Eu me preocupo com as pessoas que estão se perdendo. Eu me preocupo. Eu não queria preocupar. Eu não queria vivenciar isso mais. Mas se Deus nos chamou, seja feita a vontade do Senhor. Confesso para vocês que eu queria dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Mas se Deus tem um propósito, se Deus preservou a vida do meu marido, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Eu tenho pedido força para o Senhor. Eu tenho pedido o renovo de Deus. Eu tenho pedido sabedoria, Senhor, para viver nesse tempo, nesse momento. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor está no controle. Ele vai dar um escape. Ele vai dar um escape. Assim como Ele deu para Josafá. Quando os cantores saíram na frente, louvando ao Senhor, a palavra disse assim: Deus colocou emboscada entre o inimigo. E sabe o que aconteceu? Eles, entre si, os 3 exércitos, entre si, começaram a se matar. Olha o que Deus faz.
Olha o que Deus faz. E a palavra do Senhor diz que não sobrou um para contar a história. Não sobrou ninguém. Diga assim: não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada do inimigo. Não vai sobrar, porque o Senhor disse que vai pelejar por mim. O Senhor disse que vai pelejar pela minha casa. Não vai sobrar nada. Não tem nada do inimigo dentro da minha casa. Não tem nada que ele possa possuir. Nada, ele não vai roubar minha paz, ele não vai roubar minha alegria. Não vai. E aí diz que o exército do Senhor começou a buscar os despojos. Começou a pegar os despojos. E era tanta coisa que eles não conseguiram levar para casa, de tanta coisa: roupa boa, joias, ouro, prata, alimento. Era tanta coisa que Deus entregou na mão deles, que eles não conseguiram levar tudo para casa. Ei, fica firme. Fica firme. Fica firme nas promessas do Senhor. O Senhor vai dar o escape. O Senhor vai dar a providência. O Senhor vai dar o sustento. O Senhor vai abrir portas aonde não tem portas. O Senhor vai mandar o maná. Não se preocupe, o mesmo Deus que cuida do passarinho é o mesmo Deus que cuida de você. Não fica angustiada, não fica preocupada, não fica ansiosa, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se apegue ao Senhor, chegue, se aproxime de Deus, busque a Deus, leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. São elas que nos sustentam nos tempos de angústia, de tristeza, de dores. E diz que eles foram para o vale de Beraca, significa louvor e bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Vale de Beraca. Aqui também tem um vale de Beraca. Aqui tem um vale de Beraca. Vocês vieram enfrentando o medo, enfrentando a pandemia. Vocês estão aqui nesse vale de Beraca, e vocês sairão com a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O mesmo Deus que fez promessa para Josafá é o mesmo Deus que faz promessa para nós. É o mesmo Deus que faz promessa para você. Se você acredita, achegue-se, aproxime-se do trono do Senhor com confiança. Tenha fé no Senhor e vocês serão sustentados. Depois que eles ganharam, o que eles fizeram? Agradeceram, louvaram ao Senhor, agradeceram. Gratidão é muito importante na nossa vida. Gratidão. E é isso, e é hoje, com esse coração grato, que eu estou aqui diante de vocês, dizendo que essa promessa que Deus me fez, em agosto, no dia, eu escrevi aqui, porque eu anoto minha Bíblia, no dia 20/8 de 2020. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja o vírus, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Qual que é a dor que você está enfrentando? Qual que é o problema? Qual é a adversidade? O medo que quer paralisar você, que quer impedir a sua caminhada, quer tapar os seus olhos, para que você tire os olhos do Senhor e comece a afundar.
confiei. Eu disse para vocês que quando o salmo estava ali no Anis Rassi, eu levei a minha Bíblia e fazia minha devocional como eu faço todos os dias. E eu, de manhã, abri a minha Bíblia e eu costumo anotar o que o Senhor fala comigo. E por 2 vezes eu abri em Eclesiastes 12. Por 2 dias eu abri em Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e dos quais não posso dizer tenho neles contentamento. Preste atenção às palavras. Então o homem se vai para o seu lar eterno, o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus. Por 2 vezes eu abri a palavra e falava em morte. Eu fui para o banheiro e tive uma conversa séria com Deus. Uma coisa muito íntima. Eu não vou contar para vocês, porque é coisa íntima entre eu e meu Pai Celestial. Falei, vem aqui. Vamos ter uma conversa séria aqui agora. E depois, no outro dia, foi esta palavra que Deus me deu em 2 Crônicas 20. E o Senhor disse: o Espírito do Senhor veio sobre mim. Não tenha medo, nem fique desanimada por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Tenha fé no Senhor e vocês serão sustentados. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E diz assim: depois todos voltaram alegres para casa, pois o Senhor os encheram de alegria, dando-lhes vitória sobre o inimigo. Todos voltaram alegres para sua casa, dando-lhes vitória sobre o seu inimigo. E foi isso que aconteceu conosco. Nós voltamos alegres para nossa casa. Deus nos deu grandes vitórias. Deus nos deu um neto no dia que o Salmo saiu da UTI, que ele estava no quarto do hospital. Nosso neto nasceu na madrugada, parto normal, rapidíssimo. Amanda, menos de 1 hora, ela deu à luz. E foi quase que quando ela chegou no hospital, o menino já estava nascendo. E essa semana agora, eu creio que vai ser a vez da Priscila. Mais outra alegria na nossa vida. O Senhor disse que quando nós voltássemos para casa, Ele nos daria grande alegria. E o Senhor também fez promessa para esta igreja. Deus fez grandes promessas para esta igreja. Ele disse, Ele fez tirar os olhos da circunstância. Ele fez tirar os olhos do momento. E Ele disse: se prepare, porque também vai ser grande a vitória da nossa igreja. Vai ser grande o crescimento da nossa igreja, em termos de comunhão, intimidade com Deus. Sair do raso, sair da margem, sair de espectador, sair de ficar olhando de longe. É hora da gente mergulhar, é hora da gente
esse Deus que faz promessa, quando Ele permite a gente passar pelo fogo, quando Ele permite a gente passar pelas águas, Ele permite, mas Ele fez promessa e Ele cumpre as suas promessas. E eu creio que Deus tem promessas para nós. E não vai ser um vírus, não vai ser uma pandemia que vai nos parar. Porque com a graça de Deus e na força do Senhor, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Porque não é na nossa força, porque se fosse na nossa força, a gente parava, a gente desistia. É na força do Senhor. E eu quero que essa mesma força, essa mesma unção esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, para você continuar, para você prosseguir, para que o inimigo não venha roubar a sua paz, para que o inimigo não venha roubar a sua alegria, não venha roubar a sua intimidade com Deus, mas que a gente possa tirar disso lições. De no momento da aflição, no momento do desespero, nós nos aproximarmos mais de Deus, nós nos achegarmos mais a Deus, nós clamarmos a Deus e nós veremos o milagre acontecendo, nós veremos o milagre acontecendo. Essa pandemia tem nos impedido de abraçar, de orarmos, impor a mão. Essa pandemia tem feito isso. Tem nos roubado esses momentos de comunhão. Quando eu vejo ali aquele primeiro vídeo da Catedral da Família, onde nós estávamos numa Santa Ceia e essa igreja lotada, eu disse assim: será que nós vamos ver novamente essa igreja e esse mesmo povo? Será que nós vamos ver? O que tem paralisado a sua vida? O que tem paralisado a sua fé? O que tem impedido a sua caminhada? Qual é o tamanho do inimigo que tem investido contra você, contra a sua família? O que o medo tem feito na sua alma, no seu coração? É tempo de fazermos como Josafá, nos ajoelharmos diante do Senhor e clamarmos a Ele, buscarmos a Ele, e Ele nos ouvirá.